Fala turma, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um episódio do Pãocast e como sempre trouxemos aqui mais um convidado especial, certo? Hoje veio um cara que é bem jovem, mas que já tem uma longa trajetória aí na área da panificação e confeitaria e hoje atua fazendo a coordenação de uma rede de supermercados aí, onde ele cuida exatamente ali de 11 lojas de todo o padrão de padaria, certo? Então é com muito prazer e com muita honra que eu trago aqui hoje Maicon Ramos. Maicon, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pãocast, tá? É uma honra em estar recebendo você aqui. E o intuito aqui, Maicon, é que você possa falar um pouco aí da sua trajetória, um pouco da sua história, para que essa história chegue a mais pessoas e pessoas que podem estar ali entrando na panificação, pessoas que já estão na área, mas que não se encontraram ainda. Então a gente busca trazer muitas inspirações aqui para quem está no setor da panificação. E eu, junto com o time de marketing, a gente entendeu que você é uma dessas pessoas que pode estar vindo aqui trazer inspiração para quem está aí no setor da panificação e confeitaria, tá? Então seja muito bem-vindo, vou deixar a palavra com você para que você possa se apresentar. Em seguida a gente dá início aqui no nosso bate-papo, beleza? Fica à vontade, Maicon. Bom, quero agradecer primeiramente pelo convite. Espero que o episódio seja muito agregador a todos e me sinto muito honrado pela oportunidade, viu? Legal, a gente que fica feliz em estar recebendo você aqui. Maicon, como já é de praxe aqui, todos os convidados que a gente traz, a gente quer entender como que o Maicon entrou na panificação, como que o Maicon chegou a essa área da panificação. Então, fica à vontade aí, fala um pouco pra gente aí da sua história, como que o Maicon entrou na área da panificação. Legal. Na verdade, o setor de panificação para mim foi uma oportunidade que surgiu. Eu trabalhava no setor, no mercado, né? E eu cuidava da parte do corredor de mercearia. Então, eu abastecia feijão, arroz, era a parte só abastecimento, né? E um certo dia, o gerente olhou para mim assim e falou: "Você sabe arrumar pãozinho na tela?" Aí eu, sem entender nada, eu falei: "Não sei." E ele falou assim: "Ó, sobe lá na padaria que o pessoal vai te ensinar lá." E aí subo lá na padaria e me deparo lá com o padeiro, a encarregada do setor. E ele me ensina, né, conforme arrumar os pãezinhos na tela. E aí o padeiro bem exigente, né, a borda para baixo, tudo na mesma direção, montar o carrinho de baixo para cima. E aquele meu primeiro contato, eu não enxergaria, na verdade eu não saberia que ia chegar onde eu cheguei hoje, né? Mas esse foi meu primeiro contato com o setor padaria. Que legal. E isso na época, com quantos anos você tinha? Tava com 15 anos. 15 anos? Era estagiário, né? Então, eu fui pro setor e consegui ter essa oportunidade, né? Então, com 15 anos foi o seu primeiro contato ali na área da panificação, né? E de lá por diante, como que foi acontecendo as... Então, e aí, o que aconteceu? Sempre quando precisava de uma ajuda no setor, a loja em si, o gerente sabia que tinha uma pessoa. Ó, chama aquele menino lá que veio aqui da outra vez, ele é ágil, ele é rápido e tal, e a gente gostou dele. Então, tipo, eu não fui de vez pra padaria. Sempre quando dava uma urgência, o pessoal me chamava. E até que um dia a encarregada do setor falou assim pra mim: "Maicon, você tem interesse em vir pra padaria?" Eu falei: tenho sim. Eu acho que aqui eu posso me desenvolver e posso agregar bastante aqui no setor." E aí ela falou com o dono, né, da rede lá do mercado, e ele liberou. E aí eu fiquei super feliz pela oportunidade. E na minha cabeça, naquele primeiro momento, era só colocar o pãozinho ali na tela, lavar uma louça, preparar os carrinhos, né, pro padeiro. Porque eu, assim, quando era auxiliar, eu sempre procurei entregar o meu melhor, né? Então, o padeiro, ele não precisava falar para mim uma, duas, três vezes, pedir para varrer o chão, pedir para limpar a tela, pedir para puxar o carrinho. Isso nunca precisou.
Depois que ele me ensinou uma vez, olha, é isso que eu preciso. Então, era só uma vez. Então, ele estava batendo uma massa, eu já fazia todos os preparativos. Então, eu ali tentava entregar o meu melhor, né? Sim, E eu consegui me destacando com isso. que legal. Então, ou seja, né? A gente tem que ser bom no pequeno para que a gente possa ser bom também nas coisas grandes, né? Nas coisas maiores e nos desafios que a vida nos entrega, né? Sim. Então, com certeza, para que a gente possa se destacar, a gente tem que entregar muito mais do que é pedido. Sim. E aí, Maicon, qual foi o momento da virada que o Maicon passou de ser um ajudante, que ele virou um padeiro ou confeiteiro lá na época, e o momento que você entendeu, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Eu vou procurar me especializar mais na área, vou procurar ter mais conhecimento, estudar mais sobre essa... Foi o momento que você entendeu que é isso que eu quero. Qual foi essa virada de chave aí para você? Assim, na verdade, eu trabalhando no dia a dia na parte da produção, demorou um pouco para essa chave virar, né? Eu sempre me dediquei, mas eu não me enxergava assim como um padeiro, porque eu achava ali muita responsabilidade, né? O que o cara fazia, o volume de produção que ele era responsável. Mas, num certo dia, esse padeiro, ele faltou. Engraçado que... Desculpa até te cortar, mas Tranquilo. todo o pessoal que quando conseguiu aparecer, quando, né, nossa, eu tô aqui, Sim. é justamente ou quando o cara folgou ou quando o cara faltou, né? Sim. E isso acontecia muito antigamente. E aí a encarregada virou e falou assim: olha, a gente precisa ver um padeiro para cobrir aqui. E aí foi onde eu levantei a mão, né? Eu falei assim: olha, eu sei fazer o produto. Por mais que ela sabia que eu tava lá, que eu fazia, que eu me dedicava, mas não enxergava que eu tinha potencial para Ela não cuidar achava daquela que você era responsabilidade. capaz. Exatamente. E aí onde eu falei para ela assim: calma, me dá essa oportunidade de mostrar, eu consigo. Da barriga tremendo, um frio. Nossa, eu não tava confiante, mas eu sabia que eu poderia entregar aquilo. E aí ela falou: não, então faz aí. E aí foi quando eu fiz os pães que era a demanda do Sim, dia, né? precisava. E eu consegui entregar ali qualidade no dia, né? Então ali eu consegui enxergar uma oportunidade, né? Então eu falei assim, cara, então eu posso amanhã ou depois ser realmente um padeiro. E eu falei assim, é isso que eu quero. Depois que eu assumi aquilo e vi que aquilo não era um bicho de sete cabeças, eu falei, eu consigo. Eu acho que eu tenho potencial para isso. É mais fácil do que eu esperava. Exatamente. Até porque nos domingos trabalhava eu e mais 2 ajudantes. Na verdade, um dos meninos que tava, ele que tomava mais à frente. Mas no domingo, tipo, era aquela zoeira. Mas a gente ficava meio que na nossa mão aquilo, né? A produção. Então a gente já fazia, né? E eu acho que foi com essas oportunidades que eu também consegui ir tomando a frente, fazer e conseguir mostrar meu trabalho, né? Legal, conseguiu se destacar, né? Sim. E aí, passou o tempo, o Maicon entendeu que aquilo era o que ele queria para a vida dele, né? Que você queria se aprofundar mais na área da panificação. E a partir dali, o que o Maicon tomou de decisão na vida dele? Em quais caminhos você iria seguir a partir daquele momento? Então, eu comecei a fazer um curso de panificação e confeitaria. Porque eu falei assim, se eu quero me destacar, eu preciso criar valor, né? Eu preciso ser diferente. Então, eu comecei a fazer um curso de panificação e confeitaria. Na época, eu trabalhava cedinho, porque a gente iniciava lá, por mais que eu era estagiário, e eu iniciava 4 horas da manhã lá, no setor padaria. E aí, eu ia para o curso logo após, e do curso eu ia para a escola. Eu me lembro que era até um negócio desgastante, sabe? Pesado, porque acordava cedo. Era 3 turnos, né? Exatamente. E eu, Manhã, menino, tarde e praticamente sem noite. preparo nenhum, né? Mas eu tinha ali uma determinação, né? E conforme eu fui fazendo os cursos, fui me especializando, criando um pouco mais, assim, de corpo, né?
E aí eu já enxergava que eu poderia assumir uma figura de padeiro, né? Só que nesse lugar que eu estava, por mais que eu tinha mostrado tudo, eu não conseguia, assim, de primeira ter o meu espaço. Até porque na época, era lá a rede só tinha uma loja, que era a loja que eu trabalhava. Ela estava indo para uma segunda loja. Então, tinha aquele padeiro e era aquele padeiro. Sim. Aí eu me imaginei assim, cara, como que eu vou conseguir meu espaço aqui, né? E aí foi onde eu fui trabalhar numa padaria de bairro. Surgiu uma oportunidade pra Você mim. saiu, Eu não pensei duas vezes. você já... Eu me lembro como fosse hoje, né? Como estagiário, eu ganhava R$ 550. E aí, a proposta pra ser padeiro, tipo, já era, se eu não me recordo, era tipo 1.300. Aí eu, na minha cabeça, fazendo cálculos simples, eu falei, nossa, estourei. É isso que eu quero. É essa oportunidade. E assim, eu agarrei. Só que, quando eu fui para essa padaria, aí que a ficha realmente caiu. Porque era uma padaria de bairro, mas era uma padaria pequena. Era uma padaria que praticamente não tinha nada de estrutura, né? Mas era eu, o dono, e tinha duas balconistas. Só que aí, tipo assim, a demanda, eu tinha que fazer tudo. Eu, como auxiliar, vou para uma área de padeiro, assumo uma responsa e me deparo com tudo aquilo, aí a princípio, tomei até um susto. Eu sabia que era aquilo que eu queria, mas na hora que o peso veio, aí eu Você falou, caramba. dei aquela balançada, né? Mas a gente foi seguindo, né? Fui seguindo. E lá você ficou quanto tempo ainda nessa padaria? Na padaria eu fiquei 1 ano. E como que foi essa experiência pra você? A experiência pra mim foi muito boa, em partes assim, né? Porque ali eu tomei conhecimento da real situação que eu estava, mas assim, eu enxergava tudo como uma oportunidade, sabe? Eu sabia que não era ali que eu queria ficar pra sempre, mas naquele momento foi um lugar onde eu escolhi estar e aprendi muito também. Só que assim, né? Eu fazia o pão, em alguns momentos o dono colocava eu pra atender no balcão, que ele gostava de se meter nas coisas, né? Aham. Era o dono da padaria, até Sim. entendo. Mas tipo assim, tinha hora que ele falava assim, ó, deixa que o pão da manhã eu que vou bater. Vai lá pro balcão. Aí tipo assim, Então, caramba, eu sou padeiro, né? você tava meio que sem foco lá, né? Não tinha muito aquela... É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que entregar. Você tava meio que um bombril lá, né? Como É se que tipo diz. assim, Fazendo um pouco de tudo. Exato, na minha cabeça, nossa, tô ganhando um pouquinho a mais, mas só que eu fazia tudo, exato. Até, tipo, eu entendo que você tem que fazer a limpeza, tudo, a organização da tua área de trabalho, mas era muita coisa que ficava pra mim, né? E qual foi a hora que o Maicon decidiu sair e buscar outro reconhecimento ou outra oportunidade em outro local? Então, nesse período que eu estava lá, eu ainda estava fazendo curso, porque não era um curso de pouco tempo, era um período Longo. longo. E quando eu terminei esse curso, ele me abriu as portas para trabalhar no aeroporto. Porque eu não sabia, mas era algo já vinculado, que tipo assim, as pessoas que se destacassem, mostrassem o seu Legal. trabalho, Legal. você tinha uma oportunidade ali O de... próprio curso já fazia ponte, né? Exatamente, exatamente. Legal. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa de catering aéreo, né? Que é a LSG Sky Chefs. Empresa multinacional, né? Que atende toda a demanda ali para os voos. E eu pude... Na verdade, assim, eu saí da onde eu estava como estágio, fui para aquela oportunidade na padaria de bairro como padeiro. Eu já me senti ali, de certa forma, importante, crescendo, né? De alguma maneira. Mas quando eu fui pro aeroporto, aí eu enxerguei um outro mundo que eu não conhecia. Dentro daquela padaria você não conseguia enxergar. Exato. Você não podia nem mensurar
todo esse tamanho, né? Tudo que a área, o setor alimentício entrega, né? Sim, Foi sim, esse baque que você teve quando você sim. saiu da padaria de bairro e foi para essa empresa. Sim, porque quando eu cheguei lá na padaria, aí era uma outra realidade. Então, era um time grande que trabalhava na padaria, era 3 turnos que tinha na padaria. Eu me lembro muito bem que a confeitaria era ao lado, né? Mas era separado. Aham. E lá eu pude aprender muito, né? E aí essa empresa que você foi para dentro do aeroporto, quanto tempo você ficou lá? No aeroporto eu fiquei 2 anos. 2 anos? 2 anos. E o que que te trouxe de ensinamento e de aprendizado esse período que você ficou lá? Olha, lá eu pude aprender. É que assim, eu trabalhava numa padaria de bairro. Quando você vai para um lugar que tem muito processo, procedimento, padrão, horário para entregar, quantidade, é um nível muito superior. Eu pude aprender a melhorar a disciplina em muita Sim, coisa. Quanto na postura, quanto o próprio uniforme, né? Eu lembro, cumprimento de regras, né? sim, lá a questão tipo de uniforme era cada dia um uniforme diferente. Então, é, era do uniforme até o produto final. Então, a trabalhar com checklist, a trabalhar com planejamento, a trabalhar e ter um cuidado diferente com o produto. Então, eu posso dizer que lá foi uma escola muito agregadora na minha carreira. Então, tudo aquilo que você vivenciou lá é algo que hoje você consegue aplicar na função que você está, até hoje, né? Ele se viu para que você pudesse estar aplicando hoje na prática, na função que você atua dentro da empresa que você trabalha. Sim, sim. É, lá eu cuidava da parte de sala VIP, eu fazia todos os pães, que era de sala VIP, né? E todos os pães que era de voos executivos. Então, querendo ou não, eram os produtos mais delicados. Era produto que tinha que ter mais padrão ainda, né? Sim. Se já exigia padrão, naquele produto eu tinha que entregar uma excelência. Então, isso foi muito, muito, eu vou dizer, foi muito um agregador para mim. Uhum. Porque além de 4 supervisores que tinham na área, que assim, tinha 4 supervisores na área, que ficava ali rodando o setor padaria, e ainda tinha um chefe. Então, os caras estavam ali a todo tempo, ali atrás de você, acompanhando, e ó, não tá legal isso. Para nada sair do controle, né? Exatamente, e cobrando pra ter a entrega perfeita, né? Que legal. E aí, qual que era a sua função lá dentro, exatamente? Então, eu comecei como auxiliar lá, né? E eu comecei. É que assim, lá é separado por é, classe econômica, que é onde tem o maior time. A classe econômica, que aí é volume de produto, onde faz os mini pães, Ah, legal. aqueles produtos que vão de padrão pro cliente que compra a sua passagem, né? Sim, Aquela alimentação padrão. sim. E separado pela classe executiva, que era onde eu atuava, e tinha também a sala de confeitaria, na verdade, de croissant, né? Porque ele trabalhava num ambiente ali climatizado, mas ele fazia todos os pães croissant, Mais tudo uma que parte era. de patisserie, né? Isso, exatamente isso. Que ele atuava. Então eu atuava na classe executiva. E nessa classe atuava o rapaz, o padeiro, que estava na frente, e eu era o auxiliar. Só que nesse período, para mim, foi até um pouco complicado trabalhar com ele, porque ele não me ensinava, sabe? Ele não queria mostrar a receita, não queria deixar eu tomar autonomia de fazer as coisas. E eu falo assim, que o cara, ele diferente do padeiro no início lá da minha carreira que, tipo, me ensinou, foi dando oportunidade pra mim. Esse foi o primeiro cara que, tipo assim, ó, aqui você não vai ter espaço. Só faltou o cara, tipo, falar isso, né? Aham. Porque As, e era nítido, né, esse tratamento comigo que ele tinha. as atitudes já falavam, né? Já diziam. Sim. E, e aí você ficou lá por 2 anos, né? E quando começou, que o Michael começou a assumir um papel de líder? Quando você começou
a estar no nível de se enxergar já como líder ou até mesmo na função de líder, de liderar pessoas, né? De trabalhar com pessoas, na gestão de pessoas. Então foi após esse trabalho lá que você ficou de 2 anos, esse período de 2 anos. Uhum. Que aí saindo de lá você entrou exatamente aonde? Como foi essa... Quando você começou a entrar na área de já fazer a liderança? Então, o meu capítulo no aeroporto, ele ainda teve uma virada de chave. Que foi, esse rapaz, ele foi mandado embora. Uhum. Porque, inclusive, a gente trabalhava lá na... Porque, assim, aeroporto, a gente trabalhava 24 horas, praticamente. Uma hora era o turno à noite, outra hora você estava de manhã. Por mais que você tenha um horário fixo, muitas das vezes eles pediam, Maico, vai mudar amanhã, tipo, amanhã muda o... todo o formulário de produto. Tinha um determinado período que mudava. Então, tem como você entrar meia-noite, né? Então, a gente entrava mais cedo. E ele, na madrugada, não tinha chefe, fazia algumas coisas erradas. Até que ele foi pego e os caras mandaram ele embora. Sim. E aí, automaticamente, eu assumi o posto, né? Ah, olha só que legal. E aí ficou eu, e depois eu tive a oportunidade de ter mais 2 trabalhando comigo. Mas aí foi onde eu tive a oportunidade de tomar a frente e ser responsável ali pelaquela mesa, né? A gente falava pelaquela praça em específico. Então, aí foi onde eu comecei. Ali já começou, né? Um pouco Isso. de liderança. Isso, porque aí eu comecei a ser cobrado um pouco mais, né? Porque eu tava naquele papel ali. Mas depois, quando o Michael tomou a frente, então a cobrança ela dobrou pra cima de mim. E aí, como eu tinha essas 2 pessoas comigo, ali começou já, tipo assim, eu já tinha 2 pessoas a quem eu ensinar, a quem eu desenvolver. Pelo que eu entendi, né? Pelo um pouco que você passou aqui pra gente, após todo esse período que você passou lá, tudo que você aprendeu, padaria de bairro, foi pro aeroporto, você teve a oportunidade de voltar aonde você começou, Sim, verdade? sim, E sim. como que foi essa experiência pra você? Eu tava de férias no aeroporto ainda, eu tava de férias, e aí eu tive a oportunidade de ter um contato com o pessoal lá. Na verdade, quando eu saí de lá, eu saí com as portas abertas, né? E todo mundo sabia, assim, do meu trabalho, é, como um todo, né? Então eu tive a oportunidade nas minhas férias de estar lá, né? Eu não estava decidido em retornar naquele momento, mas eu tive a oportunidade nas minhas férias de estar lá, ajudar de alguma maneira. E aí foi onde eu decidi. Nas minhas férias mesmo, o tempo que eu fiquei lá. E aí eu falei pra minha encarregada na época. Falei, olha, eu quero voltar. Eu quero voltar, até porque o pessoal também me queria, né? Lá, Aham. porque fiz esse primeiro convite. E aí foi onde eu decidi. Mas pra mim, tipo assim, eu tava no aeroporto, tava até que bem lá, tava caminhando, tava recebendo um salário bom. Aí eu pensava, será que vai ser pra mim, pra minha carreira isso vai ser bom? Mas aí eu decidi que retornaria. Porque quando eu retornei numa condição já de rodar lojas. Você já entrou para a área de fazer uma supervisão, digamos assim. Isso. Porque no início da minha carreira nessa rede, estava entre 1 2 lojas. Só que quando eu retorno, ela já está indo para 7 lojas. Caramba. Então, nesse meio tempo, ela conseguiu expandir a rede. Cresceu bem, né? Cresceu. E aí, qual que era a minha função, né? Eu rodava as lojas e cuidava toda a parte do que é qualidade, produção, checklist dos meninos, porque o maior desafio nosso ali era manter um padrão loja a loja. Porque Mike, mas era 7 lojas. Mas mesmo assim a gente encontrava muita dificuldade. Sim. Porque o padeiro, aquele padeiro lá da loja 1, ele tirava o pão dele, filé, padrão. Mas as outras demais lojas não tava na mesma estrutura, não estava bem consolidado. Então, essa era a minha figura. Equalizar o mix de produto deles e também garantir a qualidade. Qualidade. Sim, e até porque assim, a gente está falando de pessoas, né? São 7 lojas, mas toda loja tem pessoas diferentes, que pensam diferente, trabalham diferente. Sim. Então acredito que esse seja um grande desafio, né? Sim. Não só naquela época, como também hoje para você,
Eu acredito que seja um dos Sim. maiores desafios, sejam esse, que é lidar com as pessoas, né? Mas aí o Michael entendendo toda essa dificuldade, toda essa tarefa pela frente, o que que o Michael começou a tomar de medida ali para melhorar esses processos? Olha, eu enxerguei que a gente precisaria mais bater no treinamento das pessoas. Porque eu tava muito apagando o incêndio, né? Porque tinha um problema em determinada loja, aí o gerente me acionava: olha, o produto aqui não tá legal. Aí eu ia lá Tava só apagando fogo. e eu, tipo, fazia, mostrava que. Ah, não, o produto que você queria tá entregue. Só que eu tava naquele momento, inicialmente, até que agindo errado. Onde eu enxerguei, pô, eu só tô apagando incêndio. Eu preciso desenvolver as pessoas, né? Dar oportunidade. Então, eu comecei a pegar a pessoa, gastar mais meu tempo ali em determinada loja, de falar assim, ó, vamos lá, vamos bater junto o pão e ensinar para ele passo a passo, falar onde tem oportunidade, desenvolver realmente a pessoa, porque não adianta colocar a pessoa lá e esperar que a pessoa tire um produto 100%, até mesmo sem treinamento, né? Então eu comecei a bater muito firme no treinamento. E aí você teve resultado sobre isso? Sim, sim. A Você gente obteve, né, resultado. Só que, mesmo assim, é uma coisa que é muito viva. Você precisa estar acompanhando diariamente. Sim. Diariamente, não tem como. É um desafio muito grande, né? E aí, Michael, legal, muito bom essa virada de chave na sua vida, né? Você começou lá de ajudante, não teve o reconhecimento que você buscava, saiu, né? Trabalhou em outros locais, se profissionalizou, fez cursos, até que você conseguiu já retornar em uma outra posição dentro da loja, dentro daquela rede de supermercado. Beleza, excelente. E aí o Michael ficou por mais quanto tempo? E o melhor de tudo, quando o Michael foi visto por uma outra empresa para assumir uma outra responsabilidade muito maior, com uma amplitude muito maior, que é onde você está hoje, né? Uhum. Como que isso aconteceu e quais foram os caminhos que você acredita que você seguiu ali para que você conseguisse ter esse reconhecimento? Olha, nesse meu retorno, eu fiquei quase 3 anos na rede. Aham. É, e aí, a sua figura, em específico a minha, no caso, com o tempo ela vai se consolidando, né? Então, você vai fazendo um trabalho, você vai desenvolvendo pessoas, você vai conhecendo gente, você vai lidando com fornecedores. E então, chegou um determinado período ali que eu já estava não só fazendo mais essa função, então cuidava tanto da parte do atendimento, das balconistas, né? Então, parte de questão de abastecimento da loja. Compra de produto também ou não? Na verdade, a compra, a gente tinha uma pessoa específica de compra, Aham. mas eu fazia tipo assim, A avaliação. loja a loja. Então, tipo, eu fazia um controle ali loja a loja e passava para essa compradora específica, né? E então, durante esse período, eu consegui desenvolver um bom trabalho, consegui me aperfeiçoar muito mais, né? Consegui amadurecer profissionalmente, evoluir, né? E engraçado, a empresa que eu tô hoje, uma das pessoas, ela foi que fez essa ponte, no caso, né, para mim trabalhar lá. Ela foi meu fornecedor quando eu trabalhava nessa antiga empresa. Ah, legal. Então, esse profissional em específico, quando foi para essa rede, eu um dia mandei mensagem para ele. Falei assim, cara, um dia eu quero trabalhar com você aí. Eu vi as fotos que ele postava da empresa, do grupo, é, do todo, assim, sabe? O Aham. contexto, assim, se enxergava num local e você olhar aquilo, você fala, não, é isso que eu quero. E aí foi algo que eu falava direto pra ele. Ele postava uma vez ou outra e eu comentava, olha, eu vou trabalhar ainda com você aí. Tava jogando pro universo, né? Tava. Até que deu certo, né? Exato. E aí ele me convidou e falou, vem aqui pra gente bater um papo. Então eu fui lá, conheci, e aí de perto eu fiquei mais encantado ainda. Uhum. Porque eu falei, cara, é isso que eu quero.
trabalhar aqui. Já é outra realidade do que eu já vivo hoje, né? Tipo assim, por mais que você já era o mesmo segmento, digamos assim, né? Mas o nível e a grandeza do negócio era completamente outra, né? Sim, sim, exatamente. Quero até agradecer ele aqui, que é o Elton, né? O Elton, você conhece o Elton muito Conheço, bem. conheço. Grande profissional, uma grande pessoa, tem um coração gigante. Hoje ele é gerente, né, de produção lá, que nós temos uma central, né, Sim. de panificação que atende todas as lojas. E ele é essa pessoa responsável por lá, né? Que legal, muito top. E aí deu certo. O Maicon veio trabalhar na empresa onde você trabalha hoje. E aí, como foi? Com essa chegada, como o Maicon começou a crescer dentro da empresa, ganhar responsabilidade? Conta pra gente aí. Na verdade, nesse começo ainda ele demorou um pouquinho pra mim entrar na empresa. É? Ele me apresentou o chefe responsável, né, do setor. E aí, sem brincadeira, eu conversei com ele umas 5, 6 vezes. Tipo assim, fazia uma entrevista e tal, aí depois de 15 dias me chamava de novo, a gente conversava. Foi algo que quase... Não foi Deus, né? Foi Deus para dar certo. Aham. Mas deu certo no final das contas, né? Então eu tive a ingressão aí na empresa e aí era outra realidade. Por mais que eu tava assim, habituado com o aeroporto, na questão de padrão, tudo, mas era um formato que eu queria trabalhar, que é a centralização de produtos, né? Loja a loja. Porque na minha experiência anterior, como eu fazia loja a loja, eu via muita oportunidade, né, na loja. Então, na empresa na qual eu tô hoje, que trabalha nesse formato, que é ter uma central, que mandar produto para cada loja, foi algo novo para mim, mas muito positivo, sabe? Que era o que eu queria trabalhar realmente. Sim. Legal. Então hoje, Maicon, você já se encontra com quanto tempo nessa empresa? 3 anos já. 3 anos? Legal. 3 anos. E hoje, pelo que você passou pra gente aqui, você toma de conta de 11 lojas, né? Que isso é uma parte aí de lojas do grupo. E agora conta pra gente, como que é essa realidade no dia a dia em cuidar de 11 lojas, que são... Quantas pessoas no total você tem em base? Tenho. Eu cuido mais ou menos de 110 pessoas entre balconista, encarregado produção. e a parte de produção, né? Que é os padeiros e os auxiliares, né? Então, eu ingressei, eu cuidava de 13 lojas, só que nesse período, né, a rede, ela tem se expandido muito, abrindo muita loja. Aham. Hoje eu tô com 11 lojas e agora eu tenho um parceiro também de trabalho que ele também tá com 11 lojas. Cuida de mais 11, né? Exato. Dividiram ali a tarefa. Sim, até porque, né, a Pelo demanda... volume, né? Não tem Sim. como. E aí o objetivo é até o final do ano também eu cuidar de 15 e ele também de 15 lojas. Então, é aquilo, né? A dinâmica, né? Mas, assim, é desafiador o dia a dia na loja. Por mais que, assim, eu agradeço muito por existir a central. Porque 90%, eu diria 90% dos produtos que estão nas lojas vem da central. Então, eu consigo ter, assim, né? Mais padrão, né? Padronização do produto, mais volume. Então, assim, você acredita que hoje para o ramo do varejo, né? Esse ramo de supermercados, acima de quantas lojas você acha que é o ideal para que essa rede ela prefira ou ela necessite de ter uma central de produção? Você acha que acima de quantas lojas é de extrema importância que tem uma central para ajudar a padronizar as padarias? Olha, se o cara, ele quer ter uma padaria bem trabalhada, uma padaria de qualidade, de boa entrega para o cliente, eu acredito que, assim, 5 lojas, eu já acredito que se ele tem ali o faturamento, digamos que razoável, né? Um faturamento bom. 5 lojas, você já precisa começar a centralizar. Tem uma central. Ah. Então hoje, Michael, você acredita, na verdade, que a central de produção ela é extremamente importante para conseguir manter o padrão de qualidade nas lojas? Para mim, o cara que ele não centralizar, eu acho que ele vai morrer na praia. Não centralizar a padaria. Por mais que aí você entra naquela controvérsia, né?
Eu até estava conversando com um supervisor também de padaria, que ele cuida de uma outra rede. Ele está cuidando, se não me engano, de umas 15 lojas também. Aham. Aí eu falo para ele, cara, você não centraliza aí? Ele falou, não, eu prefiro loja a loja, porque eu tenho qualidade, porque eu tenho frescor. Eu até concordo com ele. Você fazer o produto loja a loja, você tem um produto melhor para o cliente, fresco. Não tem coisa melhor, porque o cliente está ali, principalmente um exemplo, época sazonal, tá assando panetone na loja. Sim. O cara abre o forno, aquele cheiro sai para a loja, é uma outra experiência. Só que a pergunta é, ele consegue Tem ter o esse mesmo padrão padrão? em todas as lojas. Exato, Ou são 15 problemas diferentes, né? exato. Problemas no sentido de cada loja vai ter as dificuldades, é o padeiro que faltou, ou um produto que assou demais, assou de menos. Então, assim, é mais complexo, né? A gente sabe que a complexidade é um pouco maior. E sem contar também que a mão de obra tá um pouco difícil também de ser encontrada, né? Hoje em dia, Sim, profissionais bons, né? Que fez até eu lembrar que você falou que quando você estava no, se eu não me engano, no aeroporto, o pessoal não queria dar receita para você, né? Não queria te ensinar como fazer os produtos. Que antigamente, no setor de padaria, isso era uma realidade, né? O pessoal não queria passar esse conhecimento. O pessoal não sim, passava receita, não queria ensinar como se fazer. E hoje em dia a gente já se encontra numa realidade totalmente diferente, né? Hoje sim, em dia a gente está tentando passar o conhecimento para pessoas e as pessoas não querem, sim, sim, né? Na verdade, tem alguns que querem, mas nem todos querem aprender ou querem vir para a área, enfim. Né? Então, mudou completamente, né? sim, Mas se lá atrás as pessoas tivessem esse mesmo pensamento de hoje, de querer profissionalizar mais pessoas, de querer capacitar mais pessoas, talvez a gente não tivesse passando por esse momento, né, de falta de mão de obra. Teríamos mais profissionais dentro da área da panificação. Que eu acredito que a gente vai mudar esse cenário, né? Tanto é que o Pãocast ele foi desenvolvido já pensando nesse projeto em incentivar mais pessoas a estarem ali dentro da área da panificação. sim. Mas legal, Michael. E agora conta mais pra gente aí do desafio em gerir 11 lojas no dia a dia na prática. Assim, você. É igual. Como que eu faço, né? Basicamente, minha rotina. Eu faço um planejamento semanal de quantas lojas eu vou visitar no dia a dia. E seguindo ali, segunda, terça-feira, eu tenho ali uma quantidade de lojas para seguir. Então, quando eu chego na loja, já tenho um olhar diferente. Então, o que que eu olho? Primeira coisa, como cliente, né? Então, como é que está abastecido as mesas? Como é que está abastecido o balcão? Né? Como é que tá aí onde eu vou? Como é que tá a qualidade do produto? Né? E aí a gente vai para a parte interna. Se tiver alguma coisa errada, a gente já começa a falar com o encarregado, com o próprio padeiro, e aí começar a atuar, né? Se é alguma coisa que compete à central, eu já aciono alguém. Uhum. Ó, precisa aumentar o produto, precisa aumentar a quantidade, precisa mandar aqui algo urgente. Agora, se é algo que compete à loja, e aí eu trato diretamente com o encarregado, até mesmo com o próprio padeiro. Eu gosto dessa interação. Principalmente em poder ajudar em alguma dificuldade que eles tenham, né? Para conseguir entregar um melhor produto. Mas é isso, a gente não. Eu costumo sempre dizer também para os encarregados, né? O meu papel, quanto principalmente o deles, a gente não pode desistir, né? Então, desistir em que sentido, Maico? Muitas das vezes eu falo assim pro cara, olha, esse produto ele não pode ser assim, precisa ser dessa maneira. Aí o cara vira e fala, pô, mas eu já conversei com o cara, eu já falei com ele, toda vez eu vou ter que ficar falando? Aí eu Vai. falo, toda vez você vai ter que ficar falando. Vai ter que falar. Senão Então, não precisava de ninguém, nenhum de nós aqui, né? Não precisava eu estar exatamente, te cobrando para que você pudesse cobrar o próximo. É uma exatamente. cadeia e acontece, né? Tem que existir, não tem jeito, né? Não tem como fugir disso. Sim. Então, se não tá legal, cara, você vai falar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas vezes for necessário. Exatamente, é isso daí. Então, eu prezo muito isso. A gente tem que ter o cuidado com a nossa padaria. E é o que eu sempre falo, quanto para os padeiros e também para os encarregados. A padaria, o que faz a diferença é o detalhe.
Então, é como o cara expõe o produto. Às vezes, o cara só expôs melhor o produto, entendeu? Já ficou melhor. Às vezes, o cara só trocou, sei lá, uma iluminação. Ele só trocou a mesa de lugar. Ou até mesmo mais simples. Ele só trocou o produto de lugar. E aí, o produto está mais visível, o cliente está sendo mais atrativo. Então, é o detalhe que faz realmente a diferença, né? E eu posso dizer, assim, com total convicção, que realmente eu vejo que você é um cara muito detalhista e principalmente na parte de disposição, né? Que eu acompanho você Sim, nos stories, no próprio WhatsApp ali, eu vejo que você está sempre focado ali na exposição dos produtos, né? Você posta as fotos da loja montada, sim, sim. quando é época de panetone, uma exposição só do panetone, Sim, exposição de chocolate, né? Que foi um lançamento aí sim, de sim. vocês, né? E então, assim, quando você quer destacar um produto, o que que você tem que trabalhar com ele? Na exposição, né? Sim, Então, tem que fazer com que sim, sim. aquele produto realmente ele se destaque. E eu vejo, né, isso no dia a dia, e você falando agora, me veio na memória que realmente você foca bastante aí na parte de exposição de produtos, que é um grande diferencial, né? Sim, Então, chegou na loja, primeiro ponto que você olha já é a exposição. Antes de exato, olhar a qualidade do produto, você já está vendo exato. É isso a aí, forma que ele está exposto. exato. Então, primeira coisa que eu olho é a exposição dos produtos. Então, precisa estar uma loja atrativa para o cliente. Então, chegou na loja, eu já preciso ver as mesas bem abastecidas e bem trabalhado, né? Então, se não tá legal, aí como eu disse anteriormente, já fala com as pessoas ali a quem precisa resolver e a gente precisa montar a loja. É a preocupação naquele momento é a loja estar montada para o cliente. E você procura seguir o mesmo padrão para todas as lojas. Para 11 lojas, você procura seguir o mesmo padrão de exposição. Assim, tem um padrão tipo. Sim, respondendo a tua pergunta, tem um padrão. Só que assim, eu também deixo à disposição do encarregado se ele quer trabalhar tipo um determinado produto. Tipo assim, tem encarregados que ele tem essa visão. Fala assim, ô Michael, esse produto que tá aqui nesse banco, eu fiz uma mudança para esse banco aqui, só que aqui ele tá saindo mais. Porque aqui tá a fila do cliente, aí enquanto tá aqui, ele observa o produto e pega. Sim. Então, a gente tem um padrão de arrumação, mas se o cara ele quiser pôr um produto, fazer alguma mudança, tranquilo. Até porque o fluxo, de repente, seja diferente de loja para loja, né? O Isso, fluxo de pessoas dentro da loja, né? exato. Entra por um lado, sai por outro, então tem que ter alguns pontos estratégicos para que aquele cliente possa ver os produtos, né? Possa ver Sim, os pães. sim, exatamente isso. Então, mas a gente tem que ter um padrão. Padrão é uma coisa que precisa ter. E, Michael, a gente sabe, né, que 11 lojas, 110 pessoas é um número muito grande, né, para a gente estar fazendo uma gestão dia a dia, porque pão é dia a dia, é todo dia, Sim, todo dia. Hoje você venceu todas aquelas 11 lojas, mas amanhã é tudo de novo. isso. Produto fresco, exposição, tudo aquilo que você tem que entregar. Mas assim, me fala um processo que você implantou para que você conseguisse ter esse padrão em todas as lojas em que você atua. Um processo assim que você falou, Ema, fez toda a diferença para mim conseguir fazer uma melhor gestão sobre essas lojas. Acredito que a gente sempre bater em receita, né? Porque senão cada loja quer fazer de uma maneira, de um jeito. Então, por mais simples que seja, eu acho que assim, receita, o cara tem que estar ali. Receita cravada. Amanhã saiu o padeiro, trocou. Tem que seguir aquela receita para ter um padrão, né, de produto. E o que eu acredito muito assim, num acompanhamento, eu diria, o que que eu faço? Eu peço muito fotos para os encarregados. Então, naquele dia eu não tô na loja, mas eu peço foto daquela loja ou daquele produto em específico. Aham. Então, o que eu quero dizer assim, é um acompanhamento muito de perto. Então, o cara sabe que você não tá ali, mas o encarregado do pão estando bom ou não, ele vai me enviar a foto. Sim. Então, se eu vejo oportunidade, aí é onde eu trato, começo a tratar diretamente até mesmo com o padeiro. Então, o que eu quero dizer assim, o acompanhamento de perto mesmo e focar no produto. Porque a gente não pode fazer por fazer.
Então o cara ele tem que fazer, ele tem que entregar o melhor dele e saber que o Michael, que seja, tá acompanhando, Sim. tá tendo aquele cuidado e tipo assim, se eu não tiver legal, amanhã o Michael vai estar aqui e vai tá me questionando do produto. Então eu vou evitar isso. Então o cara, por mais simples que seja, a gente consegue também ter um pouco mais de padronização na entrega. Legal. E essas fotos você costuma solicitar diariamente, de acordo com o produto? Como que funciona mais ou menos esse tipo? Vocês têm um grupo de WhatsApp que envia esse trabalho? A gente tem um grupo que tá praticamente todo mundo, né? Da rede, digamos assim, as pessoas chave, né? Sim. Em específico, eles mandam nesse grupo, mas eu também tenho um grupo só com encarregados. E aí eu peço, então eu sempre estou solicitando. Tem um padrão de o cara enviar sempre que abastece a loja ou sempre que um determinado produto sai. Só que se o cara ele não enviar, ele sabe que eu vou ali no particular mandar mensagem para ele. Então a foto vai sair de alguma maneira ou outra, sai, porque os caras às vezes querem dar uma Um migué. gambelada, né? Dá um miguezinho, Então aí né? ele sabe que eu vou cobrar, vou mandar, vou ligar e até mesmo ir na loja, se for o caso, para entender, né? Agora, você falou do Miguel, eu lembrei de um ponto aqui. A sua visita na loja, por exemplo, ela é um padrão ou você faz de forma espontânea e meio que de surpresa? Assim, o que que eu procuro primeiramente? Eu procuro. Eu não sou muito previsível, né? Então, assim, o Michael não, toda segunda-feira não vai estar aqui. Tipo assim, toda segunda-feira o Michael tá na minha loja 10 horas da manhã. Não, isso não vai acontecer. Então, a minha agenda semanal, eu já tiro essa previsibilidade, né? Então, um cara, se a loja ele montava naquele determinado horário, eu posso chegar lá outro horário e ter uma outra surpresa. Então, eu orno muito isso, né? Mesclo. Então, ela varia. E agora sim, minha visita na loja, eu sempre bato em pontos específicos. Agora, a não ser que também a gente trate de outras coisas, né? Um exemplo assim, a agenda compete em você ter que fazer uma contratação, ou precisa bater em alguma questão no RH, ou até mesmo participar de alguma avaliação. Então, aí o foco muda para ali, mas depois a visita na padaria Ela é certa. não pode deixar de existir, né? Exato. E como que você, ou melhor, o que você identifica que é uma dificuldade ou um desafio, vamos se usar essa palavra, que você enfrenta todos os dias que você considera um desafio realmente dentro das lojas? Olha, eu acho que o desafio é a gente fechar as vagas, porque eu entendo que também a gente, não estando com o eficiente de pessoas completo, a gente acaba também não entregando 100% na operação. Sim, Claro que eu sempre, assim, converso com os encarregados muito bem para a gente ter estratégia, para a gente se planejar, para a gente fazer algumas mudanças na entrega, porque por mais que esteja com -1, -2, eu tô com 2 vagas abertas, mas eu tô com 2 de atestado. E aí eu sempre trago isso para eles, né? Assim, olha, mas a entrega a gente tem que fazer. Então isso não pode virar uma muleta para eles. E eu entendo a dificuldade, mas de certa forma eu vejo essa falta, né, de pessoas acaba sendo um desafio, sim, porque a é uma gente precisa dificuldade. entregar, né? Precisa entregar independente dele, né? E como que você geralmente costuma fazer uma avaliação de um profissional para entrar no grupo? Olha, a pessoa, primeiro, ela não. Se você olha o currículo lá da pessoa, ela tá 3 meses aqui, 3 meses ali, 2 meses ali, ou 6 meses que seja, não tem uma estabilidade, fica complicado, né? Você já entende como um ponto negativo. Exato, um ponto negativo. Mas a pessoa, ela é, tendo muita vontade de aprender, tendo ali uma certa estabilidade num determinado lugar, uma pessoa é que assim, tem vontade, quer ir pra cima, tá com garra, a gente dá oportunidade. Até mesmo pro cara que ele quer ser padeiro, que tá ali, Já tá na loja, que já tá na outra loja. função, né? Fazendo alguma outra coisa. Exato. No dia a dia, então, o cara tem vontade, tem garra, tá mostrando o que quer. Até mesmo a gente,
começa a instigar isso na pessoa, porque às vezes a própria pessoa também não tem uma visão clara de onde quer chegar, do que Não quer. sabe o que não tem claro ainda para ela o que ela busca, né? Sim, sim, E isso é legal para tanto é que esse é um dos intuitos do nosso podcast, legal. né? Que é fazer com que as pessoas vejam com um olhar diferente a panificação, a área de produtos alimentícios ali no modo geral, e que elas possam vir também para essa área. E por isso que a gente traz pessoas que são referências para o mercado da panificação, que é para que quem está nos assistindo Sim, possa ver, enxergar aonde eu posso ir, aonde eu posso chegar, sim, né? Porque tem a oportunidade, sim, muita oportunidade, né? Só que nem todo mundo consegue enxergar essa oportunidade. É lógico, não adianta eu ficar sentado aqui esperando que ela aconteça. sim, Eu sim, vou ter que correr atrás dela, como você falou. Várias vezes eu mandava mensagem, ainda eu vou trabalhar aí nessa empresa, sim, ainda eu vou trabalhar aí. Então, ou seja, você já estava ali fazendo aquele seu trabalho, mas você já estava, sim, peraí, eu tenho que dar o próximo passo. Eu tenho que dar o próximo passo. E o que que eu vou fazer para que eu consiga? Então, você tem que ir atrás da oportunidade. Não adianta só eu esperar, né? sim, É lógico que ela pode vir de forma espontânea, mas para que ela venha de forma espontânea, eu tenho que estar entregando sempre ali um máximo de excelência possível para que as pessoas consigam me enxergar, certo? Mas muito bom, Maicon. Parabéns aí por todo esse trabalho que você faz aí no grupo, né? Cuidando dessas 11 lojas. E eu queria que você deixasse aqui, Maicon, uma mensagem, uma visão para pessoas que estão na área, que querem crescer dentro da panificação. Quais os caminhos que você acha e você acredita que essa pessoa deve procurar seguir, que ela deve procurar estar indo para esse caminho no dia a dia? Olha, como na minha vida, eu sempre procurei entregar um algo a mais, né? Até mesmo quando eu tive a oportunidade lá atrás, como estagiário, eu trabalhava como auxiliar, né, de manhã, e eu ficava à tarde, eu batia meu ponto e ficava o turno da tarde todo acompanhando o confeiteiro, sem receber nada da empresa. Mas eu queria ficar porque eu queria aprender com ele, de certa forma. Então eu vejo que as pessoas, elas querem tudo para hoje, ou querem fazer o básico e já querem ser reconhecidas. Então a dica que eu dou é: a pessoa ela precisa se entregar naquilo que ela quer, realmente. Ah, eu quero ser um padeiro? Hoje eu sou um auxiliar, mas na minha função, como que eu estou entregando hoje as minhas demandas? Eu estou lavando uma tela, mas tá sendo de qualquer jeito? Se for de qualquer jeito, o cara ele não vai se destacar. Então, se ele está almejando o que quer que seja, ser encarregado, um supervisor, que seja, o cara naquela função, ele não precisa estar na onde que ele... É que assim, o cara, ele... Hoje, eu sou um auxiliar, eu tenho que ser o melhor auxiliar. É isso aí. Então, como funcionou para mim em entregar sempre o a mais, nunca questionei meu encarregado, meu chefe. Ah, não, que é muito para mim, que é... Não, sempre entreguei o a mais. Então, para as pessoas, elas precisam se entregar realmente, se dedicar, fazer as coisas bem feitas, ter consistência. Se tiver consistência, a pessoa vai longe. Legal. É o famoso ditado: floresça onde você foi plantado, É isso aí. independente. Se você está na sua função hoje, por mais que essa função não seja o que você busca para sua vida, né, para sua profissão, mas você tem que entregar o seu melhor ali, cara. Não Sim, adianta, né? Não adianta eu deixar para entregar o meu melhor quando eu receber aquela oportunidade que eu nem sei se ela vai existir, sim, né? Então eu tenho que entregar o meu melhor hoje fazendo o que eu faço, seja lá qual seja a função que você está atuando ali de momento, né? Porque se você não estiver preparado para atender aquela demanda pequena, você não vai estar preparado para isso, atender aquela demanda maior, né? exato. Eu falo bastante também para minha equipe, né? Às vezes eles estão atendendo um cliente, falam, mas esse cliente é pequeno, eu queria estar atendendo aquele cliente Uhum, grande, aquela referência maior, para que eu possa fazer um trabalho melhor. Só que uhum, assim, se você não tiver preparado para fazer um trabalho perfeito, um trabalho de excelência,
nesse cliente pequeno, você jamais vai estar preparado para fazer no cliente grande, Exato. né? Porque se você não está dando conta de atender com excelência o pequeno, como que você vai atender com excelência o maior, né? Sim. Então, é nas pequenas coisas, né? No tijolinho a tijolinho onde tudo acontece. Mas Sim. muito bom, Maicon. Obrigado aí pela sua mensagem. Tenho certeza que vai chegar aí a muitas pessoas e muitas pessoas vão rever o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Sim. Beleza? Legal. Quero fazer com você aqui um bate-bola rápido, tá? Sobre algumas perguntas. Você fale o que você sentir no seu coração. Uhum. Fique à vontade, tá? Que é de forma espontânea mesmo, ok? Posso Legal, começar? pode. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta. Um erro comum de quem começa a liderar. O cara abraçar tudo e não saber delegar as funções. Então, o cara, ele quer abraçar tudo e não consegue entregar nada. Então, ele precisa preparar o time e a delegar as tarefas. Perfeito. Um hábito que te ajuda a manter o foco. Um hábito, acredito que um... uma rotina, seja ela uma agenda bem montada, seja ela um padrão de olhar um sistema, que seja um padrão de visita. Eu acho que isso ajuda você a ter um foco Ter uma naquilo. rotina bem desenhada Exato, e seguir à risca. exato. Uma atitude que transforma uma equipe. Que transforma uma equipe? Acredito que o reconhecimento nos pequenos detalhes. Muitas das vezes a gente, principalmente a gente está na frente, a gente cobra, mas acho que os pequenos detalhes também, aquele obrigado, que seja, parabéns pela entrega de hoje, parabéns pelo pão, parabéns pelo produto, isso transforma. Por mais simples que seja, mas você vai. O time, ele vai. Isso é bom pro time. É bom para todo mundo. Perfeito. Um livro ou um curso que te marcou. Um livro, Poder da Ação. Eu acho que do Paulo Vieira. Poder da Ação. Acho que a gente tem que querer muita coisa e fazer, né? Tem que Então agir. não adianta eu esperar do Eima. Eu quero ser promovido. Beleza, mas o que você está fazendo, né? Qual que é a sua entrega? A gente falou um pouco disso. Sim. Top. Um alimento que representa a padaria para você. Posso até ser clichê, né? Mas o pão francês. Eu acho que, por mais simples, né? Assim, poderia outro produto, mas acho que o pão francês, tanto é que representa muito na venda do setor como um todo. E eu costumo dizer para os encarregados: esse é o produto que ele traz o cliente para o setor todos os dias. Cargo-chefe. Ele que vai trazer, então você vai conseguir vender o seu sonho, você vai conseguir vender sua rosquinha. O cara, ele não vai vir só buscar só a rosquinha ou crust. Então é o pão francês. Eu fiz a pergunta e já sabendo a resposta. O que você faria diferente se pudesse voltar lá no início da sua trajetória, da sua carreira? Acredito que acreditar mais em mim. Muitas pessoas nesse percurso acreditaram em mim, viram muito potencial, me deram muita oportunidade. E as oportunidades que me deram, eu soube muito bem aproveitar. Mas acreditar mais em mim é ter mais confiança mesmo. Acredito. Mas as oportunidades, o que eu pude fazer, eu da melhor forma, naquele momento que eu podia, eu fiz. Muito bom. Uma meta ousada que você ainda quer alcançar? Acredito que gerenciar talvez uma central com um time grande, né, de pessoas, ou até mesmo um sonho que eu tenho que ele balança é ter a própria padaria, né? Padaria. Tem o próprio negócio. Próprio negócio. Muito bom. Um conselho para quem quer assumir um papel de liderança. Qual conselho que você deixa para essa pessoa? Olha, um conselho, o cara, ele precisa se preparar bem. No que sentido? Seja livros, seja nos assistir aqui, seja procurar podcasts, ele precisa se preparar, porque não é fácil, né? Ele precisa entregar meta, ele precisa gerir pessoas, que é difícil,
ele precisa manter um padrão de organização, ele precisa várias coisas. Então, ele precisa se preparar bem, buscar se preparar para ele aguentar a pancada, senão... Tem que ter o emocional muito... Exatamente, senão ele joga tudo pro ar e não vai para frente, né? Qual o maior desafio da gestão multiloja? Talvez seja a padronização. Não sei porque vem bastante produto da central, mas o maior desafio, eu acho que melhorar o nosso atendimento cada vez mais. Acredito que tem muita oportunidade no nosso atendimento. Então, seria isso. Melhorar o atendimento para o cliente. Porque o produto está lá, está bem exposto. A gente, sim, tem padrão. O desafio é melhorar sempre o atendimento. Qual é o futuro da padaria para você? O que você enxerga que será o nosso futuro dentro da padaria? Cara, eu acho que a padaria, ela ainda tem muito potencial. Dá para melhorar muita coisa. Eu já observo por aí algumas padarias trabalhando no formato tipo de autosserviço, né? Principalmente também, assim, eu vejo no sul, né? E eu acho que fica um negócio muito frio pra padaria. Eu acho que a padaria, ela precisa ser um negócio quente, né? Em que sentido? Igual a gente tem um hábito lá de fazer, tipo, ação, a gente fala. Que é aquele momento que você pega um produto específico, foca nele com um locutor, produto fresco, chama o cliente, faz uma degustação e aí você começa a vender. Então, acho que a padaria ela não pode perder isso. A gente, Sim. em algumas lojas, algumas redes estão se perdendo isso. Mas acho que uma padaria bem trabalhada, tendo um bom atendimento, limpeza, um padrão, eu acho que a padaria ela sempre vai ter o seu espaço importante para todos, né? Esse trabalho que você fala desse produto em específico que vocês fazem uma ação em cima dele, vocês chamam de hora quente, não é isso? Isso, Hora quente. exato. Então você acredita que isso é um ponto que faz total diferença dentro de uma loja? Exato. Porque tem um contato. Isso. Porque você vai numa padaria autosserviço, o cara vai lá, pega, é um negócio frio. Só que as padarias que têm um atendimento precisam trazer esse valor. Olha, minha padaria é diferente por causa disso. Porque, ó, produto toda hora quentinho, saindo, fresco. Então, você valoriza melhor ali, né? E você traz uma imagem de frescor, o teu setor, né? Um frescor traz. Você valoriza muito o seu ponto. Muito bom. É isso aí, Maicon. Encerramos aqui as 10 perguntas, que era o bate-bola, tá? Legal. Foram todas respondidas com muita excelência. Eu concordo com todas as suas respostas. Parabéns aí. Muito obrigado. Para você e por todo esse trabalho que você vem fazendo, tá? Muito bom mesmo. Apesar da pouca idade, né? Ser um cara bem novo, apesar Sim. que a gente tem a mesma idade. Sim. Mas isso é legal para que a gente possa despertar interesse em outras pessoas também, tá? Legal. Então, parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter tirado um pouco aí do seu tempo para vir aqui passar esse conhecimento aí para mais pessoas, né? Espero que esse material possa chegar o mais longe possível, né? Que possa marcar realmente aí toda essa trajetória e toda essa experiência que você tem dentro da área da panificação. E te desejo muito sucesso, né? Que não pare por aqui, tem muita coisa ainda pela frente, né? Então, desejo sucesso, mas tenho certeza que com essa cabeça que você tem, essa mentalidade, você vai chegar muito longe aí, né? E quem sabe aí a gente possa até voltar você aqui de novo pro Pãocast para a gente contar mais coisas e mais novidades aí do que venha está por vir aí ao longo da nossa trajetória, beleza? Beleza. Então, deixa só uma mensagem de encerramento aí para o nosso público, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Legal. Você vai olhar pra... Bom, o mercado ele tem muita oportunidade. O mercado que eu falo, o mercado de trabalho. Então, você aí que for dedicado, consistente, entregar o seu melhor, independente da função que esteja fazendo hoje, você vai crescer, sempre vai crescer na sua vida. Então, entrega o seu melhor, que você plantando hoje, amanhã a colheita é certa. Então, dedicação total e sucesso. Show. Michael, certo?
Muito obrigado, meu amigo. Desejo Valeu. sucesso para você, tá? E, pessoal, encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast. Espero que todos vocês tenham gostado. E em breve teremos muitos outros aqui episódios do Pãocast via Pane. Tchau!